Oi pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo e hoje eu vim te dizer quantas sessões de terapia você precisa. Para responder essa pergunta, a gente vai precisar entender algumas questões separadas e depois juntar tudo para ver se fica mais claro. E para começar, é extremamente importante que a gente entenda que qualquer processo de psicoterapia, ele não depende exclusivamente do profissional. Isso mesmo, pode parecer um pouco estranho, mas é isso que acontece. Mas por quê? Primeiro porque mesmo que o profissional tenha muita base técnica, teórica, traga grandes reflexões, quem vai pegar tudo isso e colocar na prática é o paciente, é o cliente. Então depende sim muito dele. E não é necessariamente depende dele ter vontade ou não. A gente também consegue pensar o quanto tem muitas questões que a gente vai trabalhar na terapia que talvez a gente não esteja preparado, que talvez seja difícil entender, que talvez seja difícil colocar em prática. Mas de qualquer forma, independente do porquê, o paciente, o cliente, ele tem um papel fundamental nesse processo. E aí eu posso até afirmar que a maioria das abordagens dentro da psicologia, elas consideram muito o papel do cliente e do paciente. E eu não posso desconsiderar. Então esse é o primeiro ponto. Entender que psicólogo e paciente são fundamentais para que a psicoterapia de fato funcione e traga benefícios para a pessoa. Um outro ponto importante da gente considerar é o vínculo terapêutico, que resumidamente é quanto o paciente, o cliente se sente confortável e de fato vinculado com aquele profissional. E aí, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou dar um exemplo. Eu estou com dor de cabeça, morrendo de dor de cabeça e eu vou no médico com o objetivo de resolver a minha dor de cabeça. Chegando lá, esse médico ele é meio grosso, meio ignorante, me trata um pouco mal, eu não gostei nada do atendimento dele, mas tomei o remédio que ele me deu e minha dor de cabeça passou. Ponto, fui embora, resolvido o meu problema. O que isso mostra pra gente? Que na verdade, o quanto eu não fiquei confortável com aquele médico não influenciou o benefício que eu precisava do conhecimento dele, do remédio, para eu melhorar minha dor de cabeça. Na terapia não é tão simples assim. A gente pode entender que o processo terapêutico é um local onde eu vou falar de problemas, dificuldades, de coisas boas também, mas eu vou abrir a minha vida. E a gente normalmente não consegue fazer isso com muita facilidade com alguém que eu não gosto, que eu não fui muito com a cara, que eu não senti esse vínculo. Esse vínculo normalmente ele é construído, às vezes pode vir na primeira sessão, você já bater de cara e foi, a coisa rolou, mas normalmente ele é construído. E aí eu preciso entender que esse vínculo às vezes vai demorar um tempinho, ou às vezes ele não vai acontecer. Então isso é um outro ponto extremamente necessário da gente conseguir compreender. Além disso que eu comentei, a gente também não pode esquecer que existem linhas teóricas dentro da psicologia que influenciam sim o processo terapêutico e aí, consequentemente, a duração dele. Então tem teorias, tem abordagens que são mais rápidas nessa avaliação e já nas intervenções que são feitas, e tem algumas teorias que esse processo é um pouco mais demorado. Também preciso considerar isso. Por último, mas não menos importante, a gente precisa entender que cada pessoa que busca o processo de psicoterapia chega com uma demanda. E aí eu posso até entrar um pouquinho no mérito de demandas que me fazem buscar e demandas que muitas vezes eu nem reconheço e eu também vou ter que trabalhar na terapia. Mas de qualquer forma, a gente pode considerar que se eu busquei terapia, por exemplo, para tratar um quadro de ansiedade leve, isso normalmente eu posso resolver em alguns meses, semanas, enfim, depende muito de caso para caso, depende de várias questões como a gente está falando, mas pode ser uma coisa um pouco mais rápida, talvez. Mas, por exemplo, se eu estou buscando psicoterapia para desenvolver meu autoconhecimento, não tem nada muito específico que eu queira trabalhar, que eu queira desenvolver, é autoconhecimento de uma maneira geral. Isso pode fazer com que eu fique anos durante a psicoterapia. E aí é importante a gente entender que cada caso é um caso, cada demanda é uma demanda, e aí é difícil eu determinar prazos se a gente é tão único, se tem tantas variáveis que acabam influenciando, principalmente no que faz eu buscar a terapia, na demanda que eu tenho para iniciar o processo de psicoterapia. Então, resumindo tudo isso que a gente falou, existem diversos fatores que vão influenciar a duração de um processo terapêutico. Até porque, como eu disse, cada caso é um caso e cada profissional é um profissional, cada momento é um momento. E aí a minha dica para você é que você tente entrar num processo de psicoterapia sem se preocupar com quando você vai ter alta, ou se você já está num processo de psicoterapia, que você também não fique preso à possibilidade de uma alta no mês que vem, daqui 6 meses.
Não, que você se prenda aos benefícios que você está tendo, ao processo, às reflexões, a tudo que está sendo trabalhado, porque eu acho que dessa maneira você tende a aproveitar muito mais esse processo e talvez até deixar ele mais rápido, talvez, não sei, mas com certeza você vai se incomodar e sofrer menos do que se você estiver pensando enquanto você vai ter alta. Ficou claro? Se você ficou com alguma outra dúvida ou se de repente você pensou em algum outro fator que influencia a quantidade de sessões que você pode ter numa terapia, comenta aqui embaixo para a gente poder discutir um pouquinho. E não esquece de dar um like aqui no vídeo se você gostou. Agora vai aparecer uma sugestão de um outro vídeo aqui do canal para você continuar acompanhando e eu vejo vocês na próxima. Até mais!